Muito bem. Então hoje é o dia 15 de outubro, dia da criança. Já fui criança. Vocês talvez não acreditem, mas já fui. Estamos em novembro, outubro, claro, outubro. Né? Hoje é uma segunda-feira. Dia da criança, coisa nenhuma. Dia do professor. Dia da criança foi na sexta-feira. E é o meu dia. Nem feriado é para o dia do professor. Né? Aliás, só os professores mesmo que não trabalham nesse dia. Bom, então, nós estamos aqui prontos para estudar a lição número 7, quando surgem conflitos. Né? O que fazer quando surgem conflitos? Ou coisa cuja receita é fácil, mas na prática é outro problema. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a compreender essa situação dos conflitos. Porque nós somos excelentes em fazer gerar conflito, fazer piorar um conflito. Mas somos péssimos em resolvê-los. Que Jesus seja sempre o nosso guia. Em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Muito bem, então aqui nós temos um verso. Está em Gálatas, versículo 3, 27 e 28. Ali diz o seguinte: os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Isso quer dizer, receberam de Cristo o caráter dele. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo, os que estiverem em Cristo estarão unidos. Os que não estão unidos é porque não estão em Cristo, salvo uma exceção. Por exemplo, se você não brigou com ninguém, mas brigaram contigo, e não há como resolver isso, você está em Cristo. Né? Aquele que brigou contigo, que não está a fim de resolver, esse não está em Cristo. Exemplificando isso, quantos perseguiram Jesus? Quantos? E Jesus foi vencedor. E nunca se resolveu essa questão. Né? Perseguiram Jesus, mataram Jesus, etc. E tal. Então Jesus não era culpado do que aqueles maus elementos estavam fazendo. Então, nem sempre se resolve todos os problemas. E tem mais um detalhe importante. Se algum problema for resolvido, ficam, em muitos casos, as consequências, até Jesus voltar. Por exemplo, vamos supor que te traíram na igreja, né? Vamos supor, te fizeram mal, fizeram uma vez, fizeram duas vezes, as mesmas pessoas fizeram 3 vezes, bom, você sempre perdoou, sempre se reconciliou, mas lá pelas tantas você se reconcilia, etc, está tudo bem, então, resolvido, porém, você não confia mais nessas pessoas. E não pode confiar mesmo. Né? Resolvido, apaziguado, mas mantenha a distância. Isso é o que Paulo quis dizer quando escreveu: suportai-vos uns aos outros. Né? Bom, eu creio que nós estamos estudando essas lições aqui com foco no passado. O foco está muito no passado. Tem pouca coisa escrita aqui para nós. Então nós deveríamos nos mudar dos nossos dias para aqueles dias daquela época. Nós deveríamos nos transferir para aquela época, numa máquina do tempo, qualquer coisa assim, para resolver os problemas deles, porque nós estamos nos tornando doutores dos problemas dos cristãos, dos primeiros cristãos, né? E estamos parados, sem saber o que fazer nos nossos dias, nos nossos dias. Bom, então começa aqui pelo seguinte: quando surgem as diferenças. A sociedade, os seres humanos, são todos diferentes. Os gêmeos são bem parecidos, mas não iguais. Todos nós temos opiniões diferentes, etc.
E isso enriquece a sociedade. Se soubermos fazer uso das diferenças, né? Nós não podemos ser uma unanimidade, não somos animais, temos todos os mesmos comportamentos, e nem os animais têm igual comportamento entre si. Nós temos aqui vários gatos e todos eles são sempre diferentes. Eles têm comportamentos semelhantes, porém um quer carinho, outro não quer, um vai no colo, outro não vai, um gosta de comer fruta até, outro não, e assim vai, né? Há diferenças. E as diferenças existem para nós nos enriquecermos. Claro, existem também aquelas diferenças que são de natureza rebelde, né? Por exemplo, temos diferenças entre nós. Há pessoas que chegaram à conclusão de que o Espírito Santo não existe a Trindade, etc. Isso é rebeldia. Mas é outra história. Eu estava falando das diferenças, por exemplo, em relação a fazer um programa na igreja. Quando tem um que pensa, vamos fazer de um jeito, outro pensa, vamos fazer de outro jeito, outro de outro, e outro de outro. Isso é bom, né? Quando não é rebeldia, é bom, porque daí a gente vai debatendo e disto surge uma síntese. E resulta algo superior ao que cada um havia pensado. Vamos ver aqui alguns conflitos que surgiram naquela época, como que eles resolveram, né? Então surgiu o primeiro conflito aqui, preconceitos étnicos, ou seja, ao que tudo indica aqui, as viúvas dos gregos ou dos gentios eram preteridas, ou seja, recebiam menos alimento, menos suprimento que as viúvas dos judeus, né? E eu sempre entendo que eram os apóstolos que faziam distribuíam esses alimentos e eles não se davam conta, tinha muito trabalho, eles não se davam conta de que estava acontecendo um problema. É o que me parece, porque os apóstolos não seriam mal intencionados. Então é o que me parece. Um dia a gente vai entender bem. Mas aí o que os apóstolos fizeram? Eles escolheram 7 diáconos, todos gregos, e esses seriam responsáveis pelo suprimento dos alimentos tanto das viúvas gregas quanto das viúvas dos judeus. O fato é que nunca mais se ouviu falar nesse problema. Parece que isso foi resolvido a contento, né? Uma solução sábia. Ou seja, onde é que está a sabedoria? Eles não escolheram diáconos judeus para esse serviço, escolheram diáconos dos gregos. E esses foram pessoas corretas, assim como certamente os apóstolos também eram, e o problema desapareceu. Morreu, o problema desapareceu. Isso foi uma sabedoria, né, que usaram naquela época, né? Bom, continuando aqui. A conversão dos gentios. Então isso aqui está na parte 2ª e 3ª, né? Onde já se viu pregar para gentios? Ah, não. Aliás, não se podia entrar na casa de um gentio. Ou melhor, não se podia encostar num gentio. Não se podia encostar em alguma coisa, um gentio, alguma roupa, alguma coisa. Não. Se podia negociar com nada. Gentio era gentio. Gentio não prestava. Agora me explica, depois que foi morto o Estevão, que eles deviam de então em diante ir pregar os gentios, como que fariam isso com esse tipo de preconceito, né? Como que fariam isso? Pedro estava em Jope e teve aquela visão, que vocês sabem, né, do lençol que foi descido 3 vezes. E Deus disse: Pedro, pega, mata e come. Opa, não. Eu não como nada imundo. Daí Deus disse: não é imundo aquilo que eu tornei puro. Ou seja, estava se referindo aos gentios, porque lá, de outra cidade, não longe dali, perto, Cornélio e sua família tinham enviado 2 mensageiros para chamar Pedro. Estava ali por perto. Olha, nós queremos aprender. Sabemos algumas coisas, mas sabemos pouco. Nós queremos aprender, nós queremos nos entregar a Jesus Cristo. Eles vinham vindo. Então, enquanto eles vinham, Pedro teve a visão, né? No seu sono da tarde, eu creio. E aí então Pedro entendeu: ah, não, tem que ir mesmo.
chegaram os dois gentios para convidar Pedro e ele foi. E o que aconteceu lá? Enquanto Pedro ensinava, Cornélio, sua esposa, seus filhos e a assembleia que estava ali reunida, ou seja, os outros gentios que estavam ali reunidos, eram todos gentios, receberam o dom do Espírito Santo e passaram a falar em línguas de outros povos. Mas por que eles tinham que falar em língua de outros povos, se não eram eles que estavam ensinando, e sim quem estava ensinando era Pedro, e se eles estavam entendendo tudo? Pedro já estava falando, já estava ensinando, eles estavam entendendo por que eles tinham que falar em línguas estranhas. Se havia duas questões, não estavam eles ensinando e também não havia quem não estivesse entendendo. Era só por um motivo, para ficar bem claro, que se o Espírito Santo desceu sobre os judeus, também descendo sobre os gentios e incircuncisos, Deus não estava fazendo a acepção de judeu com gentil ou com grego. Era para pregar para os gentios também. Não é? Isso ficou muito claro. Se bem que muitos judeus não aceitaram nem isso. Quando Pedro foi relatar, não, mas isso aí deve ter sido algum engano, não pode ser bem assim. Ou será que você não está nos passando uma inverdade? Mas tinha outros judeus que presenciaram, tinha testemunhas, nós vimos, nós também vimos, foi isso mesmo. Havia testemunhas, no caso de Cornélio, naquela assembleia. Então, Deus deixou bem claro, preguem aos gentios também. Então o preconceito, essa questão do preconceito, que nós já estamos estudando aqui na parte de domingo, preconceito significa dizer o seguinte, é o preconceito, é um conceito que se forma sem fundamentação, é um conceito errado, isso se chama preconceito. Preconceito não é uma coisa boa, nunca é uma coisa boa. É sempre uma coisa errada. Hoje, por exemplo, tem o bullying. O bullying está errado, é um tipo de produto de preconceito, né? Vamos dar alguns exemplos de preconceito, voltando aqui para domingo. Por exemplo, a gordofobia. Então, há muitos que vendem um gordo, que veem o quê? Um sujeito relaxado, que come demais e que não se cuida, né? Ou se você vê um bem tatuado dentro da igreja, ou seja lá onde for, esse é um drogado, vive se drogando. E não é verdade. Não é verdade. Ou vê uma prostituta. A prostituta, essa tem vida folgada, essa só passa os outros para trás, quer tirar o marido das outras mulheres. Nem sempre é verdade. Esses tempos, aliás, eu lembro agora, nesse instante, vi uma reportagem sobre prostitutas do Rio de Janeiro. De cada 10, 7 queriam sair dessa vida. Várias estavam nessa vida porque não tinha outra maneira de se financiar. Uma, eu lembro bem, estava fazendo seu curso superior, financiando desse jeito. E ela disse assim que eu me formar, conseguir um emprego, largo disso, isso não é vida. Então, prostitutas nem sempre querem ser prostitutas, às vezes são por força. Coitadas das mulheres, né? Vendem o corpo, porque tem isso para vender. E miserável dos homens que compram, que abusam delas, né? Em vez de dar, por exemplo, cobra R$100, dá R$100, agora vai em paz. O que Jesus diria para ela? Vai e não peques mais. Diria isso. Disse isso. Bom, então o Espírito de Deus estava guiando. Aí a situação gera uma polêmica muito grande. Opa, não pulei nada aqui. Não? Tá. Estava indo de terça para quinta. Cadê quarta? Agora está aqui, achei. Então haviam problemas naquela época. Por exemplo, a circuncisão. Não. Se não for circuncidado, não faz parte do povo de Deus, ele não se salva. Não faz parte do povo de Deus, ele não se salva, né? Então, hoje tem muito, eu acho, naqueles tempos eles escreveram o Talmud. O Talmud quer dizer estudos, né?
Então eles anotavam tudo aquilo que eram os debates entre os doutores da lei, ali entre os fariseus, etc. E escreveram o Talmud completo, tem dezenas de livros, né, que acabou substituindo a Bíblia. A própria Ellen White diz, o Espírito e Profecia tem dezenas de livros, tem mais de 60. Né? Ela escreveu 66, mas já fizeram mais outras compilações, etc. A própria Ellen White diz, nossa, isso é uma luz menor. A luz maior é a Bíblia. Né? O Talmud virou a luz maior lá. Então ali dentro tinha muitas, tem ainda hoje, muitas orientações que não são compatíveis com a Bíblia. São muitas vezes costumes culturais que foram absorvidos. Aliás, nós hoje na igreja temos muitos costumes culturais absorvidos de outras igrejas. Né? Pessoas convertidas que não foram devidamente ensinadas trazem para dentro da igreja, se tornam livres e implantam isso na igreja e é visto assim normalmente. Né? Então foram lá para o Concílio de Jerusalém e Pedro relatou o que aconteceu. Opa, mas então é bom, certo? Mas alguns não creram. Aí Paulo e Barnabé relataram também, olha, os gentios estão se convertendo. O que nós vamos fazer? Deus, se os gentios estão se convertendo, qual é que é a explicação? É óbvio, o Espírito Santo está trabalhando com os gentios para eles se converter, é ou não é? Alguém que se converte, vamos supor hoje uma pessoa da pior espécie, isso é o quê? Pode ser duas coisas. Primeiro é que ele está querendo fugir da cadeia ou qualquer coisa assim, está arrumando um álibi. Segundo é que o Espírito Santo pode ter trabalhado com ele, então trabalhe mais um pouco e veja. Porque uma conversão autêntica não ocorre por iniciativa do ser humano, ocorre pelo trabalho do Espírito Santo. Logo, se os gentios estavam se convertendo, não era um ou dois e sim centenas, milhares, estavam se convertendo, então o Espírito Santo estava trabalhando com eles. Precisa mais argumento que esse, mas muitos não aceitavam. E assim ia. Né? Mas o Concílio de Jerusalém, depois por meio de Tomé, decidiu, olha, de fato temos que pregar aos gentios, temos evidências suficientes aqui. Né? Não é que estava tudo resolvido. Né? Tomé não. O irmão de Jesus, me fugiu o nome agora aqui. E então está resolvido. Essas orientações de pregar, e tinha no Antigo Testamento, e próprio Jesus disse que devesse ir a todas as nações do mundo, batizando-os em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ir a todas as nações do mundo. Então, que orientação é essa de Jesus que não pode ser seguida? Não, se Jesus disse, vão então, porque os gentios podiam ser convertidos, sim. Né? A questão, no caso, que ficaria no meu pensamento, seria, bom, mas nós vamos circuncidar os gentios ou não vamos? Então também foi resolvido isso. Porque se os não circuncidados, depois da ressurreição de Jesus Cristo, receberam o dom do Espírito Santo, então não precisa circuncidar mais. Aliás, daí veio o conceito de circuncisão do coração ou da mente. Né? Te arrependa. É isso. O concílio não foi uma solução fácil. Foi um debate longo. Né? Um debate longo. Aí Tiago, agora me lembrei o nome, que era irmão de Jesus, ele resumiu no final a situação e aí o concílio decidiu. Se convenceu. Né? Pegou Tiago, pegou as várias evidências e fez um resumo. Disse, olha, para mim está claro, e para vocês? Então ficou claro para os que faziam parte do concílio. Ficou claro. Fizeram algumas recomendações, nós ajudamos até demais, né, para os gentios. E ficou fácil, então, converter os gentios. Não como fazem hoje, em muitos casos. Depois de um ou dois sermão, ou estudo, etc., já faz apelo para batismo. Isso aí é lava-jato. Como disse um pastor da nossa igreja, que eu respeito muito, né? Isso é lava-jato. Aliás, isso é irresponsabilidade. Muito bem.
Vamos concluir aqui dizendo o seguinte, nós, como é que resolvemos os nossos problemas hoje? Como é que resolvemos os conflitos hoje? Simples. Com oração. Em primeiro lugar, com oração. Oração sincera. Não aquela oração de narrativa de futebol. Amém. Não, isso nem é oração. Isso é um desrespeito a Deus. E depois a reunião regular. Se for a reunião de comissão, tem que ser uma reunião convocada regularmente. Todos devem ser convocados, não alguns. Deixar outros fora. E tem que ser anunciado o assunto da reunião. Como fazem, já vi fazer, aconteceu comigo. Convocaram uma comissão, eu não fui convocado, me tiraram fora. E não havia assunto. Não. Antes convocaram os anciãos e não havia assunto. Eu fiquei escandalizado porque eu sou professor disso. Eu sei que eu ensino meus alunos como é que se faz. E dentro da igreja não se segue as orientações mínimas. Né? Não tem que fazer tudo certo, porque senão dá tudo errado. Lembrem de Acã. Acã furtou uma capa babilônica, uns 2 quilos de prata e meio quilo de ouro em barra. Enterrou. Só ele sabia. E Deus. E os anjos, que vem tudo. Destruíram a cidade de Jericó. Os pessoal, somos... ninguém pode conosco. Foram lá uns 3.000 para destruir a cidade de Ai, que tinha 12.000 habitantes. Saíram correndo. Se tinha 12.000 habitantes, devia ter o que lá de quantos soldados? Uns 2.000 no máximo. Botaram os judeus a correr e mataram 36. Por quê? Porque dos 2 milhões de judeus tinha furtado alguma coisa, elas tinham desobedecido. Logo, para Satanás é fácil. Basta ter um aliado dentro de uma igreja, não importa o tamanho. Eu já falei na lição passada. Basta ter um. E a igreja será fraca. Deus não estará com o trabalho dessa igreja. Então como é que se resolvem os conflitos? Amando-nos uns aos outros. Amando-nos dentro das famílias, coisa que não se fala mais quase. E amando-nos dentro da igreja. Ponto final. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos, para que possamos nos converter, nós que já somos batizados. Em nome de São Jesus Cristo. Amém.